Olá, eu sou Manuel Cunha, sou biomédico e sou professor de vocês na disciplina de Enfermagem em Clínica Médica. Nessa disciplina aqui nós vamos desenvolver um pouco sobre o papel do técnico em enfermagem, do profissional enfermeiro, dentro da clínica médica, fazendo a assistência dos pacientes, auxiliando outros profissionais, o próprio médico, no cuidado, no zelo do paciente, né? E a partir daí nós vamos desenvolver diversas práticas que vão se relacionar com os diversos quadros patológicos que podem acontecer de acordo com o sistema humano. Primeiro, para a gente começar, precisamos ter uma base de conceitos. O conceito de saúde e doença. A saúde parte da união dos estados físico e psicológico do paciente e não apenas a ausência da doença. Muitas vezes nós pensamos que só por não estarmos doentes temos saúde, o que geralmente não ocorre. Realmente, a saúde é o completo bem-estar. É você estar bem de corpo e de mente. É uma coisa repleta. Não é apenas o corpo, não é apenas a mente, é ambos. Então, o estado de felicidade, o estado de satisfação, o bem-estar físico, a boa hemodinâmica, a boa homeostase do seu organismo, homeostase novamente aparecendo, homeostase significa equilíbrio, né? Então, se tudo isso está acontecendo, a saúde acontece. E a saúde, de fato, a saúde propriamente dita, é uma coisa difícil de se alcançar, porque ela requer muito esforço próprio, né? Mudança de hábito por muitas das vezes, por exemplo, uma pessoa que é sedentária vai começar a fazer uma academia, ah, tomada de iniciativa para tomar alguma medicação, de ir até o médico. Algumas pessoas têm aversão de ir ao médico, né? Mas é todo um processo. E esse processo é um processo dinâmico, né? Que vai sair de um ponto X, vai até Y, e do Y pode regredir. E isso vai variando constantemente, né? E daí nós temos o conceito de enfermidade, enfermidade que se assemelha à etiologia de doença. Doença sendo o conjunto de fenômenos desenvolvidos em organismos associados a uma característica ou série de características comuns que diferenciam esses organismos dos normais, da mesma espécie, e de maneira a situá-los em posição biologicamente desvantajosa em relação àqueles. Então, se nós vemos a doença dessa forma, nós podemos determinar que se um ser humano está em desvantagem biológica em relação ao outro, ele é doente. Então, se eu estou gripado, eu tenho menos condição de fazer troca gasosa, de absorver oxigênio, eu estou em menor condição de esforço físico, uh, e diversas outras coisas. E isso me bota num ponto de desvantagem em relação a um ser humano que não tem esse problema. Da mesma forma a depressão, que é um problema psicológico. Por causa do desânimo, por falta da falta de iniciativa que a depressão causa, ou até outros quadros patológicos, você que está doente se está em uma posição inferior, uma posição de desvantagem em relação a uma pessoa saudável. E daí surge o conceito de doença, o conceito da necessidade de reajustar, de voltar à posição de equidade ou igualdade, em que dois indivíduos estão iguais e estão bem ao mesmo tempo. Então, a saúde deve partir de um ponto de referência. Esse ponto de referência deve ser um indivíduo saudável. E esse indivíduo saudável deve servir como um espelho para que nós possamos organizar ideias e ver quando uma pessoa está doente ou não. E a partir desse conceito que surgiram as doenças e as mais diversas patologias, né? Agora nós temos algumas definições de saúde, umas coisas que a gente tem que passar por cima. Eu vou logo dizendo que nessa matéria nós vamos, pelo menos nesses dois primeiros encontros, vamos passar um pouquinho rápido por cima do conteúdo, né? Porque é bastante conteúdo e envolve vários sistemas e todo o processo fisiológico de cada um dos sistemas. Então, nós vamos dar uma passagem e vamos falar dos cuidados da enfermagem um pouco mais adiante, ok? Então vamos lá. A doença aguda se trata da doença que se desenvolve de maneira rápida. A doença que ocorre em menos de 3 meses e pode levar à morte. E que vai ter um período de convalescência relativamente, pode ser curto ou pode ser longo, né? Então a convalescência, ela vai ser o período de recuperação. Então o paciente vai se desenvolver a doença rápido, vai se debilitar rapidamente e depois disso vai sofrer o período de convalescência, que é o período de recuperação.
Depois disso, temos a doença crônica, que é a doença que pode durar mais de 3 meses ou até anos, décadas. A doença crônica ela pode ocorrer de forma insidiosa, ou seja, ela pode ocorrer de maneira que a pessoa não percebe que ela está lá, ou então uma forma que não incomoda tanto. Por exemplo, um ferrão no pé, ou então um inchaço na barriga que nunca passou, uma dor nas costas. Isso pode se desenvolver e no final pode causar problemas no futuro. Também temos as doenças crônico-degenerativas. Esse tipo de doença está relacionado a doenças que demoram desenvolver o processo degenerativo completo. Elas, desde seu começo, elas têm malefícios reais à saúde. Um exemplo disso é a leucemia crônica, a leucemia linfóide crônica ou a mieloide crônica, em que ela está constantemente degenerando o organismo através de geração de células doentes e mesmo assim ela demora para fazer um efeito catastrófico, mas esse efeito vai se prolongando ao longo do tempo. E daí surge também o conceito de afecção. Afecção nada mais é do que qualquer coisa que pode sinalizar uma doença. Então, qualquer coisa que pode sinalizar um processo patológico pré é uma pré-doença, é uma forma de dizer doença, mas é um pouquinho antes disso, se é que me entende. A clínica médica, ela surge da clínica, a clínica que é do latim, traduzindo-se, é o leito em que o paciente vai ser tratado e médico de cuidado. Então, cuidado ao paciente no leito, ao paciente acamado. Então, a clínica médica vai ser o momento em que o paciente vai estar no seu apartamento, vai estar com seus problemas, vai estar em estado de recuperação, vai estar em estado agudo, vai estar internado. E você tem que dar total suporte a ele e à família dele. Então, isso é a clínica médica, é oferecer suporte a profissionais que estão trabalhando nesse setor e poder executar suas ações de maneira que só ajude ao paciente, a família do paciente e aos outros profissionais, seja médico, farmacêutico, nutricionista, biomédico, seja quem for. Então, deve haver uma correlação entre os profissionais da saúde que trabalham na clínica médica, já que são vários, não é apenas médico, não é apenas médico e enfermeiro, é uma equipe multiprofissional e até mesmo o zelador é uma peça muito importante nessa equipe. A partir daí, nós temos o objetivo da enfermagem na clínica médica, que é proporcionar ambiente terapêutico adequado aos pacientes com patologias diversificadas em regime de internação, manter de um padrão de assistência prestada aos pacientes que exige a aplicação de um plano de cuidados de enfermagem para a patologia específica do paciente barra cliente. Barra cliente é uma coisa recente que vem surgindo, porque nem sempre as pessoas elas se deixam ou gostam de ser chamados de paciente, às vezes cliente é mais cabível para a situação. Então, nós vamos tratar aqui das maneiras que o enfermeiro pode intervir beneficamente em relação aos pacientes, tá certo? Agora, avançando, nós vamos falar dos sistemas do nosso organismo, cada um deles. A começar pelo sistema respiratório. Nós vamos falar dos sistemas primeiro, depois vamos falar das doenças relacionadas a esse sistema que fazem parte e são pertinentes na clínica médica. E depois disso, nos próximos encontros, nós vamos falar um pouco sobre os cuidados da enfermagem nessa doença. Né? Começando com o sistema respiratório, nós temos que a doença pulmonar obstrutiva crônica é o estado de doença pulmonar no qual o fluxo de ar está obstruído. É constituído pela bronquite crônica, efizema, asma, acelera as alterações fisiológicas da função pulmonar que são causadas pelo envelhecimento. A obstrução do ar pode ser reversível ou irreversível. Então, todas essas doenças que estão citadas aqui embaixo podem ser uma das causas da doença pulmonar obstrutiva crônica, que nada mais é do que o, o aumento do calibre, perdão, a diminuição da luz da passagem, do vaso onde passa o ar. Então, os brônquios, os bronquíolos, a traqueia, até mesmo a traqueia, ela pode ser afetada por esse sistema, né? Por todas essas doenças que podem ocorrer. A bronquite crônica, por exemplo, que é a inflamação dos brônquios, ela vai ser causada pelo acúmulo excessivo de secreções e bloqueia as vias respiratórias. Então, esse é o bloqueio mecânico
que vai acontecer de maneira crônica. Ele acelera o envelhecimento por causa da dificuldade de troca gasosa. Então, se há uma dificuldade de troca de oxigênio por carbono, as nossas células vão começar a ter que trabalhar mais e, ao mesmo tempo, não vão ter energia para isso, já que o oxigênio é a fonte de energia do nosso organismo, né? Para a produção de ATP, junto com a glicose e todos os outros mecanismos, né? Que vemos lá na bioquímica com o ciclo de Krebs e a cadeia da fosforilação oxidativa. Mas, partindo para esse ponto, o envelhecimento está relacionado justamente à dificuldade de absorver o oxigênio e a liberar o carbono. O efizema vai ser a troca gasosa comprometida, resultado da destruição das paredes do alvéolo superestendido. Então, o alvéolo, que é para ser mais ou menos uma nuvenzinha, deixa eu desenhar mais para vocês com um alvéolo. Imagina que um alvéolo é assim. E o alvéolo ele vai ter camadinhas em que vai entrar o oxigênio e vai sair o carbono. Se esse alvéolo se estende demais, ele vai ter dificuldades para o transporte de gasoso até o momento que ele vai perder a sua função. Quando ele perde sua função, ele não precisa estar rompido depois do restendimento, mas depois que ele perde a função, a pessoa vai estar incapacitada de fazer trocas gasosas, né? E isso se torna um problema a curto prazo. O efizema pode ser causado principalmente pelo tabagismo, né? A asma, que é a doença respiratória mais comum, a doença respiratória crônica mais comum entre crianças, que vem de um distúrbio genético, se trata da inflamação das vias aéreas, que se constringem e obstruem o fluxo aéreo. A asma vai ser acionada por um gatilho, geralmente, que pode ser uma alergia ou até mesmo a fumaça, que vai entrar em contato com essas áreas aqui, que vão superinchar em uma resposta exagerada do sistema imunológico. Vamos falar mais um pouquinho da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ela vai ser caracterizada pela dispneia em repouso, que pode ser grave, que vai ser justamente a falta de ar, a tosse, aumento do trabalho respiratório. Esse aumento do trabalho não vai ser compensado porque mesmo que aumente o trabalho, o organismo não consegue absorver a quantidade de oxigênio que precisa. A perda de peso, caracterizada pela interferência na alimentação, né? A intolerância aos esforços e exercícios, porque nós sabemos que a frequência cardíaca demanda de oxigenação, porque o coração está abraçadíssimo com o funcionamento dos pulmões. Então, se a pessoa está com problema pulmonar, ela vai ter dificuldade para fazer exercícios e esforços, mesmo que seja pequeno. Ruídos adventícios, sibilos, roncos, estertores, sons anormais percebidos na ausculta pulmonar, que é justamente o momento em que se coloca o estetoscópio e vai procurar. Essa é mais a parte do médico, né? Mas esses ruídos podem ser percebidos em casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, porque vai haver um acúmulo de secreção. Ou até mesmo o estalo do pulmão por causa do pulmão seco, no caso da efizema. Né? O baqueteamento dos dedos, aumento do volume das pontas dos dedos das mãos e a perda do ângulo de emergência da unha, que é justamente por causa da falta de produção de energia. Então, se o oxigênio não entra, o carbono pode se acumular, também pode deixar o organismo mais sujo, por assim dizer, e pode propiciar quadros patológicos piores. A bronquite nada mais é do que a inflamação da mucosa brônquica caracterizada pela produção excessiva da secreção da mucosa na árvore brônquica. A tosse produtiva, que dura 3 meses em cada 2 anos consecutivos, que o paciente tem outras causas excluídas. Então, essa bronquite aqui vai ser a bronquite crônica. Por isso que ela dura 3 meses, por isso que ela pode variar até 2 anos e tal. Mas existe também a bronquite aguda, que vai acontecer por exemplo, um quadro viral que vai gerar a inflamação dos brônquios, né? E essa inflamação vai gerar uma secreção e essa secreção vai poder ser auscultada, né? E o tratamento pode ser feito com corticoides, que é o principal medicamento utilizado nessas situações. Produção de catarro, tosse, expectoração espessa e gelatinosa, sibilos e dispneia. O exame clínico vai ser a forma de diagnóstico, a raio-x e a espirometria. Então, esses aqui são as formas de diagnóstico da bronquite, né? Principalmente o raio-x. O raio-x ele vai determinar se há ou não acúmulo de secreção nos brônquios. E o efizema pulmonar, que é a distensão anormal dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais com a destruição das paredes alveolares. Então, o alvéolo vai se estender tanto que vai chegar um momento que ele vai quebrar, que ele vai se romper.
é o estágio final do processo que progrediu por muitos anos, onde ocorre a perda de elasticidade pulmonar. A função pulmonar, na maioria dos casos, está irreversivelmente comprometida. Ao lado da bronquite obstrutiva crônica, é a principal causa de incapacidade. Incapacidade o quê? Respiratória. É a principal causa do tabagismo. Então, vai deixar o pulmão relativamente seco. Então, os alvéolos não vão ter mais a sua função e vão se estender até o ponto que vão se romper. A dispneia lenta, que vai ser a falta de ar que vai progredindo de acordo com o tempo, a tosse, anorexia, perda de peso, infecções respiratórias frequentes por causa da falta de lubrificação dos canais, que ajudam como uma barreira imunológica, e tempo respiratório prolongado. Então a pessoa vai expirar por mais tempo e não consegue inspirar normalmente, né? E tórax em barril, que é justamente o caso do pulmão, porque o pulmão ele vai deixar de ser flexível, ele vai se tornar uma coisa mais estática. Então o tórax começa a ter a forma de um barril. E por fim temos a asma, que é a doença inflamatória crônica das vias aéreas, resultando na hiperatividade dessas vias, edema de mucosa e produção de muco. A inflamação difusa leva a episódios recorrentes dos sintomas. Ocorre geralmente por conta de processos alérgicos, como já foi dito. Ocorre a diminuição do calibre dos brônquios e bronquíolos devido ao broncoespasmo, edema e produção de muco espesso. Uh, e o principal diferencial dele é que o tratamento pode ser rápido com o uso de histamínicos e de corticoides, que são levados instantaneamente, já que sua causa é geralmente genética. Aqui temos um pouco dos cuidados de enfermagem em relação ao sistema respiratório, né? Que é justamente o repouso em ambiente arejado e limpo, obviamente, se quer aplicado ao paciente, incentivar a gestão de líquidos para ajudar na lubrificação das vias aéreas, manter o ambiente calmo e tranquilo, porque se houver uma agitação, o paciente pode se exasperar e a exasperação, por causa da taquicardia, pode requerer uma maior quantidade de oxigênio e o paciente pode não conseguir dar essa demanda. Verificar e anotar a temperatura de 4 em 4 horas, evitar o ar poluído de atividades físicas, umidificar o ambiente de repouso com H2O fervente, oferecer uma dieta nutritiva, administrar a aerosolterapia distante das refeições, justamente para que não haja nenhum risco de o acúmulo de líquido interferir no ato da alimentação e ocorrer um engasgo, né? E administrar oxigenoterapia. Aí nós vemos também a pneumonia que já vai ser a inflamação do parênquima pulmonar causada por vários tipos de micro-organismos e agentes químicos. Geralmente são bactérias, micobactérias, clamídia, microplasma, fungos, parasitas e vírus. A pneumonia geralmente é causada por bactérias que têm um crescimento relativamente lento, mas que quando a sua atividade se estende, ela tem uma progressão bem rápida. A fisiopatologia consiste no acúmulo de leucócitos nos alvéolos que impede a troca gasosa. Nada mais é do que pus. Então vai haver um acúmulo de pus nos alvéolos. E isso vai impedir que a pessoa faça uma troca gasosa, como deveria acontecer. E o sangue mal oxigenado chega ao ventrículo esquerdo do coração. Então, esse sangue mal oxigenado vai causar uma hipoxemia arterial, que vai ser justamente a falta de oxigênio no sangue arterial, o que não deveria acontecer, já que o sangue arterial deve ser o sangue mais puro, o sangue que acabou de ser preparado, o sangue mais limpo, filtrado pelos rins, pelo baço que acabou de receber o oxigênio, passando pelas vias aéreas. E por fim temos a insuficiência respiratória, que ocorre quando o organismo não realiza troca de oxigênio por dióxido de carbono adequadamente, fazendo com que o nível de dióxido de carbono se eleve e o de oxigênio diminua, causando a hipóxia. Pode ser aguda ou crônica, ventilação inadequada, pode ocorrer por causa desse quadro, obstrução de vias aéreas superiores, uso de drogas, anestésicos, dos pulmonares persistentes. Então, a insuficiência respiratória ela vai ser a incapacidade de absorção de CO2 e oxigênio de diversas maneiras. Pode ser por estabilidade de células alveolares, pode ser por problemas na troca gasosa relacionada às células, pode ser problemas enzimáticos, problemas moleculares, problemas proteicos. Então é uma coisa mais inespecífica. Como podemos ver aqui nas causas, né? Uso de drogas, anestésicos, doenças pulmonares persistentes, complicações pós-operatórias e politraumatismos, né? Partindo para o sistema cardíaco, passando pela anatomia do sistema cardíaco, em que nós temos as veias que vão ter o sangue venoso,
que vai ser o sangue relativamente sujo, e as artérias, que vai ter o sangue vermelho, o sangue limpo, né? O coração com todas as suas partes, os átrios, os ventrículos e as artérias e a veia mais, como posso dizer, mais íntimas ao coração, que é a veia cava, e a aorta. Também temos a artéria pulmonar, que vai levar direto ao pulmão, que vai levar o sangue que deve ser purificado ao pulmão para que seja feita a liberação do gás carbônico, né? E a partir daí temos a insuficiência cardíaca congestiva, que vai ser a condição grave no qual a quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada minuto, o débito cardíaco, muito importante lembrar-se disso, débito cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue que o coração pode dar ao organismo em frente à sua necessidade. Então, se esse débito cardíaco é insuficiente para suprir as demandas normais de oxigênio, a pessoa vai ter um problema. Um problema relativo, pode ser hipóxia, por exemplo. E isso está relacionado também à pressão alta. Quanto mais alta for a pressão da pessoa, significa que o coração está trabalhando muito para tentar diminuir o débito cardíaco. Porque o débito cardíaco está muito alto, porque o corpo precisa de sangue e o coração não consegue bombear. Mas para ajustar isso, ele aumenta a pressão. E por isso a pressão é um fator de risco seríssimo. Pessoas com insuficiência cardíaca ou descompensada apresentam cansaço e fraqueza ao compensar a adrenalina e a noradrenalina, que fazem com que o coração trabalhe mais vigorosamente, ajudando a aumentar o débito sanguíneo e até certo ponto compensando o problema de bombeamento, até certo ponto por causa da pressão arterial. O débito cardíaco pode retornar ao normal, embora geralmente a custa de um aumento da frequência cardíaca. Então, se acontece esse aumento constante, o coração ele pode se cansar mais facilmente, ele pode se tornar um coração cansado mais facilmente. Obviamente, isso são termos chulos, mas isso pode causar risco de infarto. Hipertensão arterial sistêmica está completamente relacionado ao slide anterior, que vai ser basicamente o aumento do débito cardíaco causado por N condições, e a principal delas vai ser a insuficiência circulatória. A pressão arterial, a hipertensão, é um distúrbio assintomático no qual a elevação anormal da pressão nas artérias aumenta o risco de distúrbios como o acidente vascular cerebral, ruptura de um aneurisma, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio e lesão renal. Então, o aumento da pressão nas artérias, as artérias, porque não existe uma hipertensão venosa sistêmica? Porque são as artérias que recebem o sangue pré-bombeado. Então as artérias recebem um sangue mais forte, por assim dizer, porque elas são responsáveis por carregar o sangue por todo o organismo. Então, se elas estão recebendo o sangue mais forte, com um batimento mais forte, mais potente e mais rápido, então ela pode correr risco de estourar. Quando elas estouram, pode ocorrer o quê? Um acidente vascular cerebral, a ruptura de um aneurisma. A insuficiência cardíaca vai ser causada pelo batimento acelerado do coração, o cansaço cardíaco. O infarto vai ser consequência disso. E a lesão renal vai ser também por causa do fluxo muito exagerado de sangue por causa da alta pressão nas artérias. E aqui temos um parágrafo que fala um pouquinho sobre como funciona o diagnóstico, né? O diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica, o HAS, que deve ser feita, a pressão deve ser aferida após o paciente permanecer sentado ou deitado durante 5 minutos, e uma leitura acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio é considerada alta. É o famoso 14 por 9. Então, acima disso aqui, pressão alta. Abaixo disso aqui, até mais ou menos 10 por 7, pressão ok. Abaixo disso, pressão baixa. Obviamente, isso aqui deve ser feito não apenas uma vez, mas várias vezes, porque se for feito uma vez, pode ser apenas uma condição momentânea causada por uma medicação ou por estresse do paciente, então deve ser feita por 2 dias ou mais para ser feito o diagnóstico real do HAS. Falando um pouco de infarto agudo do miocárdio, nada mais é do que a falência do coração, a falta, a simples parada do coração, um estado uma situação grave causada pelo estreitamento de uma artéria coronária pela arteriosclerose. A arteriosclerose é o acúmulo de gordura nas artérias. E quando isso chega ao ponto crítico, o sangue não consegue passar. Se o sangue não consegue passar, não há oxigenação no coração e o coração não consegue produzir energia.
Então, as placas nervosas do coração que estimulam os nervos a fazer o coração bombear com todo o seu músculo, né? Ele não consegue fazer esse movimento. Então, o coração para de bater por falta de energia, porque o sangue não está chegando mais lá, ou então está chegando muito pouco. E o coração para. E isso vai ocasionar, através de uma obstrução total dos vasos que abastecem o coração, que levam sangue ao coração, e isso pode causar a necrose das áreas do miocárdio, que é a parte mais perigosa. Isso aqui que requer o transplante do coração, que é quando não existe mais escapatória para essa zona. A redução do fluxo sanguíneo também pode ser resultante do choque ou de hemorragias, porque se não tem sangue circulando, o coração também não vai receber sangue, o coração não vai se oxigenar como deveria. Choque porque também vai ter problemas de sangramento em vários pontos. Pode ser confundida com sintomas mais corriqueiros, tais como flatulência, dor muscular, tensões, entre outros. Flatulência porque a dor no peito, o pessoal costuma dizer, é gases, e pode ser um infarto acontecendo, né? Um mini infarto acontecendo. Dor muscular, dor no peito, né? Tensões, dentre outros. Então, qualquer dor no peito deve ser considerado como um problema cardíaco, já que estados críticos da arteriosclerose podem causar esse quadro. Esse quadro vai ser causado, a arteriosclerose, pelo excesso do colesterol ruim, que é o LDL. O LDL ele vai ser uma partícula pequena de colesterol. Professor, por que o colesterol LDL é ruim e o HDL é bom? Aqui nós temos o colesterol LDL. Aqui nós temos o colesterol HDL. Agora me digam, qual é o que tem mais facilidade de se estocar numa artéria? De ficar preso nas paredes de uma artéria? É o HDL que passa arrastando tudo ou é o LDL que é pequenininho e pode se agregar aqui? É claro que é o LDL. Então o LDL ele vai se agregando devagarinho, molécula por molécula, vai formando a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura. Já se você tem HDL bom, o HDL vai passar aqui, ó, e vai carregar isso aqui, porque ele é denso, ele é grande. Então ele vai carregar o LDL. Mas se isso não ocorre, o vaso vai se obstruindo, 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 até chegar um momento que o fluxo sanguíneo vai parar. E essa zona aqui entra em necrose. E se essa zona entra em necrose, ela vai morrer. E se isso ocorre no coração, é fatal. É quadro de infarto do miocárdio. Partindo para a área que eu mais gosto, a hematologia, minha princesinha, eu sou especialista nessa área, né? O sangue é uma paixão, o sangue é uma coisa incrível, eu admiro muito. A parte mais bonita do organismo, é minha concepção. O sangue é uma mistura de várias células suspensas num líquido chamado plasma. O plasma representa sensivelmente 50%, 55% da composição do sangue e tem cor amarelada. Então, o sangue ele vai ser composto por algumas partes. Vai ser composto pela parte plasmática e a parte celular. A parte celular vai ser essa aqui de baixo e a parte plasmática vai ser essa aqui de cima, que é amarelada. Nela vão conter proteínas, vão conter minerais, anticorpos e várias outras coisas. Na parte celular vamos ter as hemácias e os leucócitos. Os leucócitos são chamados de glóbulos brancos porque eles são literalmente brancos quando vistos a olho nu. Então, eles formam uma película branca quando colocada em um tubo. Então, eles são brancos, por isso o nome é células brancas, né? E aqui embaixo temos as hemácias. Essa é a composição básica do sangue: parte plasmática, parte celular. Cerca de 91% da sua composição é água, os 9% restantes são proteínas, 7% são gases nutrientes e 2%. E 7% são proteínas e os gases são 2%. As células sanguíneas também são designadas de elementos figurados, são produzidos na medula óssea e representam cerca de 45% da composição do sangue. É uma proporção de 45% para 55% de plasma. Então, essas células vão ser divididas entre hemácias, leucócitos e as plaquetas. As plaquetas elas vão surgir de uma célula que vai existir apenas na medula chamada megacariócito. Essa célula vai existir só lá e ela vai descamando. A descamação dela vai gerar as plaquetas, que não são células. Elas são
restos celulares, que têm uma função específica, né? Obviamente. Existem três tipos principais de células sanguíneas, justamente. As plaquetas, que não são bem células, né? São restos celulares, são fragmentos celulares, glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, as células de defesa e os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias. Partindo do primeiro ponto, que é a anemia é caracterizada pela baixa da hemoglobina, a hemoglobina que é a proteína caracterizada pelo, por uma proteína e pelo ferro, que vai ter a responsabilidade de carregar o oxigênio nas hemácias. Então, se uma hemácia está completa, mas não tem hemoglobina, ela não exerce sua função. A hemoglobina é essencial para o funcionamento da hemácia, e sem hemoglobina não há o transporte de oxigênio. Ah, professor, então é por isso que ocorre a falta de ar, o cansaço na anemia ferropriva? Exatamente por isso. A má alimentação, a má ingestão de ferro causa a deficiência de hemoglobina no organismo. E essa deficiência de hemoglobina vai gerar uma má oxigenação, porque as hemácias vão estar um pouco atrofiadas, vão estar menores do que o normal, porque a hemoglobina não está sendo sintetizada como deveria. E isso causa um processo lento de hipóxia, em que os tecidos do organismo eles vão ter menos oxigênio do que poderiam ter, do que deveriam ter. Então, em mínimos esforços, a pessoa vai se sentir cansada, vai sentir tonturas e etc. E aqui embaixo temos o parágrafo que vai descrever um pouquinho mais sobre a anemia, porque a OMS diz que ela vai se caracterizar quando a hemoglobina está abaixo de 13 gramas por decilitro e 12 gramas por decilitro no caso das mulheres, 11 gramas por decilitro para gestantes e crianças entre 6 meses e 6 anos. Mas elas têm outras causas, não é apenas o ferro que vai causar anemia, a falta de ferro que vai causar anemia. Vai também ser também o zinco, a vitamina B12 e algumas proteínas. Essas proteínas vão ser mais para anemia relacionado a problemas genéticos. O zinco vai ser porque ele é um importante carreador, ele vai ser uma coenzima, vai ajudar o nosso organismo a absorver as coisas. E a vitamina B12 vai ser um quadro à parte, vai ser específico. A ferropriva já foi citada, né? Que é justamente por causa da falta de ferro. A anemia perniciosa vai ser por falta de vitamina B12, que vai ser causada pela falta desse complexo vitamínico, né? Que vai ser, que é o nome científico de cianocobalamina, que foi isolada a partir do extrato do fígado em 48. E é indispensável na espécie humana para a proliferação dos glóbulos de sangue e manutenção da integridade das células nervosas. A vitamina B12 só existe no reino animal, os vegetarianos restritos, que não comem nenhum tipo de produto animal, raríssimos no Brasil, desenvolve a carência. Então, a deficiência de vitamina B12 pode causar essa anemia. A pessoa que é vegetariana, que é vegana, ela tem uma tendência maior a desenvolver essa anemia e também a ferropriva, porque a principal fonte da vitamina B12 são justamente vísceras de animais ou até mesmo a carne vermelha. Então, se você está comendo fígado no seu almoço, pelo menos uma vez a semana, você está se prevenindo de adquirir anemia ferropriva, anemia perniciosa ou anemia megaloblástica, que também é causada pela deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. A anemia aplástica já é uma coisa mais complicada, que vai ser já um quadro bem severo em que a pessoa não vai ter mais medula óssea para produzir células. A medula dela começa a falir. E se a medula começa a falir, as células sanguíneas não vão ser produzidas, tanto eritrócitos, que são as hemácias, quanto os leucócitos. A anemia falciforme já vai ser um problema genético, vai ser um problema proteico. Lembra que eu falei das proteínas que são caso à parte? Então, vai ser um problema genético em que as hemácias vão ter uma forma de foice, elas vão se chamar drepanócitos e vão ter mais ou menos esse formato. O que acontece? Quando elas têm esse formato, elas não conseguem se interagir bem com as moléculas de oxigênio e, além disso, elas se lisam mais fácil. Então, se ela está passando por um vaso que é estreito, ao invés de ela ser uma boia bonitinha, elástica e ter todas as suas funções de conseguir ter uma elasticidade fácil, ela vai ser uma canoa seca. Então, se ela passa nesse vaso e bater na parede, ela vai se quebrar facilmente. E se ela se quebra, vai acontecer problemas de transporte gasoso, de derramamento de material bilirrubínico e outras coisas, né? Por fim, temos a hemofilia. A hemofilia aqui vai ser uma doença genética hereditária caracterizada pela desordem no mecanismo de coagulação do sangue e se manifesta quase exclusivamente no sexo masculino, porque ela é ligada ao cromossomo X, ao cromossomo sexual X. Então, se uma mulher tiver um problema em um cromossomo X,
ela tem um outro para suprir essa necessidade. Já o homem, como ele é XY, ele só vai ter um X. Então, se esse X estiver afetado, ele vai desenvolver a hemofilia com maior facilidade do que a mulher. Por isso que ela é uma doença dominante nos homens. O gene que causa a hemofilia é transmitida pelo par de cromossomos sexuais, o XX. Em geral, as mulheres não desenvolvem a doença, mas são portadoras do defeito. O filho do sexo masculino que pode manifestar a enfermidade. Essa doença vai ser caracterizada por dificuldades de coagulação, então a pessoa vai ter sangramentos muito fáceis, muito recorrentes, e se não ocorrer tratamento, ela pode sangrar por, espontaneamente, né, e pode falecer espontaneamente, simplesmente por bater a perna numa mesa ou uma coisa parecida. Então é uma doença bem complicada. Leucemia, que é a doença mais delicada daqui, né? É o câncer no sangue, né? O câncer móvel, o câncer circulante, que vai ser causado por uma neoplasia que vai existir na medula óssea, que vai gerar células defeituosas. Essas células defeituosas vão ser caracterizadas por células muito jovens. Então, as células que deveriam se maturar antes de sair da medula, células que deviam se desenvolver antes de partir para a circulação sanguínea, elas saem muito jovens de lá. E isso causa problemas severos, já que os blastos não têm sua função bem desenvolvida. E além disso, a medula vai produzir demais, então eles começam a invadir tecidos. E essa invasão de tecidos pode causar a falência sistêmica de várias partes do organismo. Né? Então a pessoa pode ter problemas severos por causa desse câncer. A leucemia representa 8% de todos os cânceres humanos e a malignidade mais comum nas crianças e adultos jovens. 50% das leucemias são classificadas como agudas, as demais classificadas como crônicas. As agudas têm maior incidência em crianças de 2 a 4 anos. Então, é geralmente essa idade que descobre, né, pode ser cronificado e a vida pode ser estendida um pouquinho, mas é esperado que quando se atinge a idade de mais ou menos 10 anos, ou a criança vai à falência ou tem a recuperação completa através do transplante de medula. Antes disso, ela raramente consegue suportar o transplante por ser um processo muito invasivo. As crônicas ocorrem mais em pessoas de 25 a 60 anos de idade. Então, está mais relacionada a pessoas mais velhas. Por fim, falando de transfusão sanguínea, né, que vai ser justamente a necessidade que o paciente vai ter de receber bolsas de sangue, de receber bolsas sanguíneas a, relacionada a sua necessidade, né, seja por sangramento, porque sofreu um acidente ou por um processo cirúrgico. É importante saber esse gráfico, né, porque nós temos que cada tipo sanguíneo tem anticorpos de superfície. Então você não pode colocar, por exemplo, um sangue B em uma pessoa que tem sangue A, porque na superfície da sua hemácia ela vai ter antígenos anti-B e vai lisar as hemácias que entrarem, ou então vice-versa, e a pessoa vai ter um problema chamados de eritroblastose. As hemácias vão começar a se matar, por assim dizer. Isso aqui vocês já viram em hematologia, eu acredito, ou imunologia. Vamos passando adiante. Ressaltando mais uma vez que estamos passando um geralzão de todos os sistemas, de todas as patologias relacionadas, antes de falar dos cuidados de enfermagem. A gastrite ela vai ocorrer como um problema no sistema gastrointestinal e vai ser justamente a inflamação do revestimento mucoso do estômago. A mucosa do estômago oferece resistência à irritação e normalmente pode suportar um elevado conteúdo ácido. No entanto, pode irritar-se e inflamar-se por diferentes motivos. E o principal desse motivo é a infecção bacteriana, caracterizada principalmente por H. pylori, que é uma bactéria que já reside no estômago, que já existe lá no estômago, mas vai vir à tona depois de alguns processos que vão fazer com que o estômago ele sofra mais, seja por degradação, por causa de alimentos que se ingeriram por muito tempo, como café, refrigerante e outras coisas que vão danificando a parede. Então a bactéria só espera um momento oportuno para atacar, e quando isso ocorre pode causar vários danos. A úlcera pélvica, que nada mais é do que uma ferida bem característica, vai ser circular ou oval, caracterizada pelo revestimento do estômago ou do duodeno. Duodeno que é a parte que vem logo após o estômago, a parte do intestino delgado, que vem logo após o estômago. Ter sido sofrido lesão simples, erosão pelos ácidos gástricos ou pelos sulcos duodenais. Então é quando uma ferida vai se tornar uma úlcera, ou uma espécie de buraco. E é pouco profunda, a úlcera pouco profunda se denomina erosão, né?
A úlcera desenvolve-se quando se alteram os mecanismos de defesa que protegem o estômago ou o duodeno. Isso vai acontecer porque as células, as bactérias que vão estar povoando, vão estar se proliferando naquelas zonas, vão causar problemas nessas áreas, né? Não se conhecem as causas de tais alterações quando se altera a produção da quantidade de muco. A alteração da quantidade de muco é desconhecida, a causa, mas isso vai causar a úlcera. Aí partindo daí nós vamos para o sistema endócrino e hormonal, o sistema endócrino hormonal que é muito importante por caracterizar o controle do nosso organismo em si. Então se os hormônios que todos eles somados são apenas uma gotinha, se eles tiverem um problema, todo o organismo vai sofrer com isso, né? E as principais patologias associadas estão associadas ao pâncreas, à paratireoide e à medula suprarrenal. A tireoide que vai causar o hipo ou o hipertireoidismo, o pâncreas que vai causar problemas na insulina. A insulina é um hormônio importantíssimo que carrega a glicose para dentro das células, então se ela for inexistente ou se ela tiver problemas, ela não consegue fazer tal efeito que deve ser importante para a produção de energia. E além disso, a glicose estocada no sangue vai causar diversos problemas, como a glicosilação de proteínas, que é quando as proteínas que estão circulantes no organismo começam a sofrer a ação da glicose e por isso se tornam ineficientes. E um exemplo dessas proteínas é a proteína responsável pela coagulação. Então, por isso que pessoas diabéticas têm problemas para cicatrizar feridas. É importantíssimo prevenir essas pessoas de sofrerem esses ferimentos. A secreção da medula suprarrenal é o produto da estimulação direta do sistema nervoso parasimpático. Então, o parasimpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático, vai estimular a produção de glicose, de insulina, no momento em que a pessoa está deglutindo, que ela está se alimentando. O diabetes mellitus, que é uma doença característica, bem característica pelo problema com a insulina. Ele pode ser o tipo 1 ou o tipo 2. O tipo 1 vai ser um problema genético que o pâncreas não consegue produzir a insulina. Então a pessoa vai ter zero de insulina circulante e vai necessitar tomar uma injeção de insulina, né? Esse é um problema mais grave, né, que pode causar problemas seríssimos, como a cetoacidose, e pode levar à falência dos tecidos. E tem o diabetes de mellitus tipo 2. O tipo 2 vai ser causado pela resistência da insulina. Então a pessoa vai mal acostumar a insulina ao longo do tempo. Vai ser uma doença desenvolvida, vai ser por excesso de glicose. Então o organismo vai se tornando preguiçoso e a insulina também. E a insulina não consegue carregar as células para dentro, a glicose para dentro das células. E as células não vão ter energia, não vão produzir energia. E a glicose circulante vai causar danos às proteínas que estão circulando também no sangue. Aí, a partir daí, temos o hipertireoidismo, que é a perturbação em que a glândula tireoide está hiperativa. Desenvolve-se quando a tireoide produz demasiada quantidade de hormônios. No hipertireoidismo, em geral, as funções do corpo aceleram-se. O coração bate mais depressa e pode desenvolver um ritmo anômalo. E o indivíduo afetado pode chegar a sentir batimentos do seu próprio coração, chamadas palpitações. Também é provável que a pressão arterial aumente. Muitos doentes com hipertireoidismo sentem calor mesmo numa habitação fria e sua pele se torna úmida, já que tendem a suar profusamente, e as mãos podem tremer. Isso aqui remete muito ao sistema nervoso autônomo, já que os hormônios são responsáveis por regular o sistema nervoso autônomo. Então a gente pode ver que existem funções do simpático e o parasimpático acontecendo ao mesmo tempo, que é justamente a palpitação no sistema nervoso simpático e a sudorese, com a pele úmida, que já é o parasimpático, que vai ocorrer a regulação da temperatura. Então, ambos os sistemas nervosos autônomos estão com problemas de regulação. O hipotireoidismo já vai ser o contrário, a pessoa vai ter problemas de atividade, então o coração vai bater mais devagar, ela vai ter um ritmo mais lento, vai ter um pouco de retardo mental, vai ter olhos saltados, pálpebras caídas, e esses problemas são relacionados a tireoide, a produção excessiva ou a falta de produção de hormônios feitos lá na tireoide, que é um hormônio, que é uma glândula muito importante.